Olá, meus irmãos, graça e paz a todos. O tema de hoje que iremos falar é um dos temas mais polêmicos que é debatido entre os cristãos, que é a respeito da bebida alcoólica. Na sua opinião, o cristão pode consumir bebida alcoólica? Esse é o nosso vídeo de hoje. Pessoal, antes de começar, eu gostaria de pedir a você que você pudesse estar se inscrevendo em nosso canal. Eu estou querendo chegar à meta de 1000 inscritos. Eu gostaria de contar muito com a sua ajuda, tá bom? E para quem já é inscrito em nosso canal, que Deus abençoe você e muito obrigado pelo seu apoio. Bom, então vamos lá. O cristão pode beber bebida alcoólica? Bom, de acordo com a palavra de Deus, não vemos nenhuma passagem explícita na Bíblia que proíbe o consumo de bebida alcoólica. O que na verdade a Bíblia proíbe é a embriaguez, conforme está escrito em Efésios capítulo 5, versículo 18. Existem algumas passagens na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, que algumas pessoas interpretam de forma errada, para dizer que a Bíblia proíbe o consumo de vinho ou qualquer outro tipo de bebida alcoólica. Vejamos algumas dessas passagens. Veja o que diz em Provérbios capítulo 21, versículo 17. Diz assim: O que ama os prazeres padecerá a necessidade. O que ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. Bom, aqui não diz que é proibido beber. Aqui diz que aquele que ama o vinho ou o azeite jamais ficará rico. Isso porque o azeite e o vinho eram uma das fontes de prazeres naquela época, assim como nos dias de hoje, como a bebida e a comida, que são fontes de prazeres para o ser humano. E não é porque uma coisa pode nos prejudicar em algumas situações, como o vinho, por exemplo, que isso significa que podemos ser prejudicados em todas as outras situações. E não é porque uma coisa pode nos prejudicar em algumas situações, como por exemplo o caso do vinho ou de qualquer outra bebida alcoólica, que isso significa que podemos ser prejudicados em todas as situações. Um exemplo disso seria as redes sociais. Existem muitas coisas ruins nas redes sociais que podem de fato nos prejudicar. Porém, tem muitas coisas boas também nas redes sociais que pode nos edificar. Então, não é porque tem algo que pode trazer algumas prejudicações para nós, como vinho ou bebida ou qualquer tipo de bebida alcoólica, que isso significa que em todas as situações a bebida vai nos prejudicar. Não, em algumas situações vai nos prejudicar, mas em outras não. É igual o caso das redes sociais, né? Continuando, vamos ver agora o que diz em Provérbios capítulo 23, verso 20 e 21. Diz assim: Não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque os beberrão e o comilão acabarão na pobreza, e a sonolência os faz vestir-se de trapos. Aqui também não diz que é proibido beber, só diz que as pessoas que bebem acabará na pobreza. E de fato isso realmente acontece, pois a pessoa que se deixa ser dominado pela bebida acaba prejudicando a sua vida em todos os sentidos: família, trabalho, amizade, acaba perdendo credibilidade com a sociedade, também em não conseguir um bom emprego. Por isso o texto é claro em dizer que aquele que é beberrão acabará na pobreza. Ah, sim, pessoal, aqui também nós vemos um alerta muito importante que serve para os comilões, que gostam de comer além da conta. O texto aqui também diz: os glutões, aqueles que comem além da conta, serão prejudicados. E o próprio apóstolo Paulo diz isso na carta de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10, que os glutões não herdarão o reino dos céus. Bom, mas também devemos entender que a bebida alcoólica, como o vinho, por exemplo, pode nos trazer algumas virtudes, como por exemplo, a alegria. Veja o que diz em Eclesiastes capítulo 9, versículo 7. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com o coração contente o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Veja também em Eclesiastes capítulo 10, versículo 19, diz assim: Para rir se fazem banquetes, e o vinho produz alegria, e por tudo o dinheiro responde. Então, pessoal, como vimos aqui, o vinho ele nos traz alegria, pois ele era sinônimo de felicidade para as pessoas naquela época. Agora, indo para o Novo Testamento, iremos falar sobre uma polêmica que é sobre o primeiro milagre de Jesus, descrito no Evangelho de Mateus,
capítulo 26, verso 27 ao 29. Onde Jesus transforma a água em vinho. Muitos dizem que essa água que Jesus transformou em vinho não era vinho fermentado, e sim suco de uva. Veja bem, pessoal, não faz sentido dizermos que esse vinho que Jesus tinha transformado era suco de uva, pois aquelas pessoas já estavam acostumadas a tomar vinho fermentado, ou seja, vinho que continha álcool. E se realmente fosse suco de uva, as pessoas iriam detectar naquele mesmo instante, pois as pessoas daquela época sabiam diferenciar um vinho quando ele tinha álcool ou quando era um suco de uva. E devemos entender que era o costume naquela época as pessoas fazerem as suas refeições tomando vinho, como é o costume em muitos países nos dias de hoje. Mas não é o caso aqui no Brasil, pois aqui no Brasil, se alguém toma vinho em público, as pessoas já acham que aquele ou aquela que está tomando vinho não é um cristão ou uma cristã. Mas não faz sentido dizer que a Bíblia proíbe de nós bebermos vinho. E deixe-me te mostrar o porquê, baseado no que o apóstolo Paulo diz. Veja o que ele diz em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 20. Diz assim: de sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Agora o versículo 21. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Então, pessoal, o contexto da passagem nos fala sobre a ceia do Senhor. Quando os coríntios se reuniam para celebrar a ceia do Senhor, a ceia não era feita como nos dias de hoje, onde é distribuído um pequeno pedaço de pão para cada pessoa e um pouco de suco de uva, como um símbolo da ceia do Senhor. Naquela época era um pão que era repartido entre eles, e o cálice realmente continha vinho e não suco de uva, como nos dias de hoje. E nesse contexto aqui, dessa passagem, vemos que algumas pessoas comiam antecipadamente e bebiam vinho não no sentido de celebrar a ceia do Senhor, mas sim no intuito de se embriagar-se. Ora, se eles estavam celebrando a ceia do Senhor e bebiam vinho, ao ponto de chegarem a se embriagar, então chegamos à conclusão de que o vinho que os coríntios bebiam era um vinho fermentado, ou seja, um vinho que continha álcool. Então podemos dizer que o vinho que Jesus fez o milagre era sim vinho fermentado e não suco de uva. Continuando, o vinho é também mencionado na Bíblia como um benefício para a nossa saúde. Veja o que diz na carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 5, versículo 23, diz assim: não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Como você pode perceber, na carta de Paulo a Timóteo, Paulo pede para Timóteo beber água misturada com vinho, por conta das suas enfermidades. Isso porque o vinho naquela época também servia para curar algumas enfermidades. Então podemos ver que, ao mesmo tempo que o vinho poderia trazer alguns malefícios, ele também trazia alguns benefícios para a saúde. Pois é, pessoal, o que a Bíblia proíbe não é beber bebida alcoólica, e sim se embriagar. Veja o que diz na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 18, diz assim: e não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aqui nessa passagem, mostra que o cristão não pode ser controlado, dominado pela bebida, e sim pelo Espírito Santo. Nessa passagem, Paulo nos diz que o que a Bíblia proíbe não é o consumo de bebidas alcoólicas, mas sim a embriaguez. Bom, ao dizer essas coisas, talvez tem muita gente que está assistindo e ouvindo esse vídeo e que deve estar pulando de alegria, dizendo o seguinte: se a Bíblia não proíbe beber, então hoje mesmo eu vou em um bar encher a cara. Bom, se você interpretou o que eu disse dessa forma, então você está completamente enganado. Veja bem, pessoal, devemos tomar 3 cuidados em relação à bebida. Vejamos alguns deles. Primeiro, não devemos usar a nossa liberdade cristã para pecar.
Veja o que diz em Gálatas capítulo 5, versículo 13. Diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, olha só, preste atenção, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne. Também veja o que diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Então, pessoal, aqui nessas passagens vemos que nós somos livres para fazermos o que quisermos, porém não devemos usar a nossa liberdade para dar ocasião à carne. E nós não devemos deixar que nada venha nos dominar, a não ser o Espírito Santo de Deus. Segundo cuidado que nós devemos tomar é não usar essa liberdade que nós temos para servir de escândalo e fazer o nosso irmão pecar contra Cristo. Veja o que diz em Romanos capítulo 14, versículo 21. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Aqui Paulo fala que bom não é comer carne. Essa carne era a carne sacrificada a ídolos, conforme está lá em 1 Coríntios capítulo 8. E aí ele diz, nem beber vinho, ou qualquer outra coisa que venha fazer meu irmão tropeçar. Olha só, tropeçar, se escandalizar ou enfraquecer. Então, pessoal, devemos tomar cuidado com essa nossa liberdade em relação à bebida, pois nós podemos escandalizar o nosso irmão. Não adianta só a gente dizer assim, a vida é minha e eu não estou nem aí para o que os outros pensam de mim. Não é bem assim que as coisas funcionam em relação ao que estamos falando aqui. Porque veja bem, imagine só, aqui até agora nós vemos que a Bíblia não proíbe você beber. E por conta disso você pensa assim, eu vou tomar um cálice de vinho em casa com minha esposa, ou com meu esposo, sem a presença de ninguém. Até aí está tranquilo. E é bom o consumo de um cálice de vinho todos os dias, pois de acordo com a medicina, é bom tomarmos um pouco de vinho todos os dias, pois isso faz bem à nossa saúde. Lembrando que não é pecado beber, e sim se embriagar. Então a questão é beber moderadamente. Bom, até aí tudo bem, mas talvez você imagine assim, eu vou tomar uma cerveja ou beber um vinho em um bar, lanchonete ou restaurante. E aí, de repente, passa um irmão que tem a consciência fraca e pode ver você bebendo, e ele pode pensar assim, caramba, olha lá, o irmão bebendo, ele não é cristão? E aí ele espalha para todos da igreja, e por conta da consciência fraca de muitos, desse irmão e de muitos irmãos da igreja, você acaba trazendo escândalo para aquele irmão e para todos da igreja. E vejam só o que diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32. Diz assim, portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Então você vê que não é só a questão da sua liberdade, sim do escândalo que você pode trazer para a igreja. Em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 9 diz assim, mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Também em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 11 diz assim, e pela tua ciência perecerá o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. Agora presta atenção, o versículo 12 diz assim, 1 Coríntios 8, 12. Ora, pecando assim contra os irmãos, ou seja, contra os irmãos da igreja, e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Então é um texto muito claro que mostra que a nossa liberdade não pode causar escândalos por conta dos fracos na fé. Porque se fazermos o nosso irmão pecar, pecamos contra Cristo. Então o problema maior é que se nós não sabemos usar a nossa liberdade e fizermos nossos irmãos se escandalizar, tropeçar ou enfraquecer, fazendo isso, pecamos contra Cristo. E não queremos pecar contra Jesus, não é mesmo? De jeito nenhum, Terceiro cuidado que nós devemos tomar em relação à bebida é o seguinte. O cuidado que nós devemos tomar é com aqueles que já foram viciados em bebida alcoólica.
Irmãos, como nós vimos aqui até agora, a Bíblia não proíbe de consumirmos bebida alcoólica, porém temos que analisar tudo o que foi dito aqui. Se vamos escandalizar o nosso irmão, se nós vamos trazer escândalos para a igreja, se vamos deixar de dar um bom testemunho, então é melhor não bebermos em relação a tudo isso que acabamos de falar. Mas tem outra questão que devemos lembrar, que são as pessoas que já foram dominadas pelo álcool. Se você em outro tempo, antes de você se converter, você era um alcoólatra, é bom que você nem chegue perto de bebida, pois você pode cair em tentação e despertar o vício que você tinha pela bebida e novamente voltar a fazer um estrago em sua vida. Então, nesse caso, pessoas que hoje se converteram e conseguiram afastar-se da bebida, o melhor é continuar mantendo a distância de bebidas alcoólicas, sejam elas quais forem. Pois, como a palavra do Senhor diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22, fuja da aparência do mal. Bom, pessoal, só para resumir aqui o nosso vídeo, a Bíblia não proíbe beber, e sim embriagar. E também não devemos usar a nossa liberdade para trazer escândalos para os irmãos fracos na fé e também para a igreja do Senhor. Também é bom que aquele que já foi alcoólatra um dia evite consumir bebida alcoólica. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal, de ativar o sininho aí ao lado do vídeo e também de deixar o seu like. Deus abençoe a todos e até a próxima.